Fala, gente! Pai do Senhor, aqui quem fala é seu amigo em Cristo, Rodrigo Maurício. Estamos começando mais um podcast Cristo Todo Dia. E eu tenho certeza que não será diferente, tá bom? Mas antes de eu já apresentar aqui o pessoal que está comigo, eu quero já sempre faço esse convite. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, curta o vídeo, porque você curtindo o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, de fato é relevante, entrega para mais pessoas, aí você curte, comenta, compartilha, manda para pessoas próximas, amigos aí, familiares, porque o assunto de hoje é um assunto necessário. Necessário, você vai saber por quê. Nós falaremos sobre o feminismo, se cristianismo, para a gente saber se tem pontos que convergem, divergem. E para isso nós estamos hoje aqui trazendo uma convidada especial, tá? Mas antes de eu apresentar a convidada especial, hoje como a minha co-host, né, que o pessoal chama que é mais chique, é minha irmã. Muita gente não conhece minha irmã Daniela Maurício. Dá um oi pro pessoal aí, Dani. Pessoal. Boa noite, eu sou a Dani Maurício, irmã dele. E um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Vai ser uma bênção, né? Então a nossa convidada hoje, pessoal, nada mais e nada menos do que a nossa irmã Iliene, tá bom? Ela é a nossa líder dos adolescentes da nossa igreja, da D Belém de Bauru, juntamente com seu marido e esposo, terapeuta, formada em RH e uma estudante nata do tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é o feminismo, que é um tema super importante para que nós possamos hoje entrar nesse assunto e alertar o máximo de número de pessoas aí, principalmente os jovens, lideranças de igreja. Irmã Eliane, primeiro se apresenta, mais uma vez, uma alegria, uma honra ter a senhora aqui com a gente, e eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Mas dá um oi inicial para o pessoal aí. Olá, pessoal, boa noite, eu sou Eliene, bondade sua, como diz uma amiga minha, é só bondade sua, grande é Deus. Mas quem vos fala é sua irmã aqui em Cristo, né? Prazer é meu estar aqui. Minha primeira vez, eu estou nervosa. Se eu começar a gaguejar, liga não. Isso não importa não, mas eu gosto de conversar. Então pronto. É nossa primeira vez. Da minha irmã também ó. Se gosta de conversar, a gente está no lugar certo, né? Que é um podcast reforçando, gente. O canal aqui, o Cristo Todo Dia, é um conteúdo cristão, tá bom? Então a gente sempre traz pessoas com a nossa linha de pensamento, pessoas que agregam e de alguma forma agregam na vida das pessoas. Eu creio que hoje não será diferente, tá bom? Então já, sem perca de tempo, vamos começar pelo começo, como sempre digo aqui, né? Irmã Eliane, primeiro, tem muitas pessoas equivocadamente entendem o feminismo erradamente, né? Eles acham que o feminismo é apenas ser feminina e toda mulher tem que ser feminina, feminista. Mas elas não entendem o que está de trás, pelo menos o que está atrás dos bastidores dessa máscara dessa palavra, dessa ideologia, né? Feminismo. Então, de inicial, eu queria que você falasse pra gente isso, como surgiu ali essa ideia. Não sei se a gente pode dizer macabra, né? O feminismo em si, a ideologia é macabra, né? Ela é macabra. Então, primeiramente, o movimento feminista. Subentende-se que a maioria das pessoas tem a confusão de dizer assim, toda mulher feminina, ela é feminista. E a gente tem que distinguir um do outro. Ser feminina é algo, ser feminista é outro. Então, a ideologia feminista, ela traz o quê? Ela traz um parâmetro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse quesito, tudo aquilo que ele traz, aparentemente, quando a gente não estuda, quando a gente não sabe interagir no assunto, toda a temática que envolve essa ideologia, ela aparenta uma coisa, quando você começa a estudar, principalmente as meninas que estão entrando na faculdade, que começam ali a sua vida acadêmica, elas já são impulsionadas a entrar nessa linha. Então, quando elas começam a ler, isso daí, a princípio, é como conto de fadas. Porque nada mais a gente tem que envolver o feminismo com a política. Por quê? Porque ser mulher, cristã e feminista, não dá. As duas coisas não tem como. Não, elas se divergem entre si. Ou se é cristã ou se é feminista. Aí a gente vai explicar o porquê desse contexto, né, que a gente
tem uma ideia, muitas das vezes, a maioria das pessoas tem uma ideia errônea a respeito disso. É como dizer assim, fulano é fascista. Mas você sabe, na íntegra, o que significa o termo? Então, ser feminina é fato, é algo, é da natureza da mulher. Ser feminina é ser graciosa. O feminismo não é gracioso. E ele, muito pelo contrário, porque nessa luta, suposta luta, né, por direitos iguais, se é por direitos iguais que elas lutam, você nunca vai ver uma feminina ser feminista. E nem o oposto. Você vai ver sempre uma feminista masculinizada. Quem é feminista e cristã, provavelmente é por ignorância no sentido... A ignorância que eu falo aqui é ignorância no sentido de falta de conhecimento. É um analfabeto funcional. É que nem, por exemplo, a pessoa ser de esquerda e cristão é meio complicado, porque quem é de esquerda, aí é cristão, às vezes é por falta de conhecimento, porque a esquerda defende o comunismo, que é contra totalmente o socialismo, que é totalmente contra os valores bíblicos. Antibíblico. Na verdade, é o oposto, né? É o oposto do cristianismo. Então, seria isso, mas falta de conhecimento. Isso, seria. Porque, assim, o que nós temos no Brasil, infelizmente... Eu vou dizer a nível de Brasil, porque é onde a gente mora. Né? Eu não posso dar dados de outros países, porque sobre outros países eu não tenho nenhuma autonomia para falar. Não estudo sobre eles, mas a nível de Brasil, o nosso analfabetismo funcional, que nada mais é do que eu leio, mas não entendo o que estou lendo. Então, se eu leio e eu não consigo interpretar da forma correta, automaticamente aquilo vai ser para mim como um mantra. Então, ou seja, eu vou repetir palavras de alguém que eu considero importante ou um doutor no assunto, e aquilo ali, para mim, vai ter qual a relevância? Eu vou seguir uma linha de raciocínio, mas eu parei para analisar? Não. Então, ser cristã e ser feminista não dá. Chocam-se entre si. E qual o cuidado que você tem para trazer luz a esse assunto dentro da igreja, que hoje em dia não compactua com o ativismo feminista? Boa. A origem do feminismo, ele vem de quê? De algumas vertentes. A principal, eu gosto muito eu vou citar o nome dela, da deputada Ana Campagnolo. Assim, excelente. Sou seguidora dela, não vou dizer assim, sou fã, mas eu vou dizer assim, uma admiradora do trabalho dela. E sempre estou... em constante busca, porque a mulher tem conhecimento, é uma mulher que, vou te falar, no Brasil, me representa. Se eu dissesse assim para você hoje, quem me representa no Brasil, a nível de Brasil, não é por ela ser deputada, mas é pela pessoa dela, pela professora Ana Campagnolo, não pela deputada, porque deputada é por Santa Catarina, mesmo assim conheço os projetos dela e, de longe, aplaudo. Mas, assim, voltando à sua pergunta... O feminismo, ele traz o quê? Ele traz para nós vamos assim dizer, uma preocupação muito grande, porque dentro da igreja ainda é um tabu falar sobre diversos assuntos, principalmente esse. Feminismo. Por quê? Porque nós vivemos em um país onde o analfabetismo funcional é muito grande. Nós temos o mau hábito da leitura. E quem pouco lê, pouca compreensão tem. Isso a gente sabe, né? Isso é fato. Então, quando você não se interage no assunto, não busca a fundo e você pega fontes rasas, você se torna o quê? Uma massa de manobra. E uma coisa... Só repete o que o outro está dizendo. Por exemplo, se você considera alguém importante, por exemplo, eu considero Ana Campagnolo, na minha concepção, importante. O que eu faço? Eu estudo os conteúdos dela e também de outros. Então, eu faço análise e, por aí, eu tiro. O que me dá clareza? A palavra de Deus. Entendeu? A gente tem várias vertentes aí onde a gente entra. Qual é o voto de Minerva? É a palavra de Deus. O capitalismo é agressivo? É. Porém, ele é o mais próximo que nós temos de dizer que é aceitável, pelo fato de que tanto o capitalismo como a direita, ela vê valores e está junto a valores nas quais a Bíblia
valoriza e muito. Então, dizer assim, olha, eu sou o capitalista extremo, não. Porém, eu apoio certas atividades do capitalismo e desaprovo totalmente o socialismo, o comunismo. Por quê? Porque aí eu vejo que um choque com a minha cosmovisão, que é a minha fé em Cristo. Os dois se chocam, e quando os dois se chocam, são dois mundos. É como se você dissesse assim, é o bem e o mal. E a palavra de Deus me dá essa clareza, para que eu possa enxergar o que está certo e o que está errado, à luz da palavra de Deus. E teve algum momento, algum acontecimento que te levou a querer introduzir esse assunto no meio da igreja? Sim. Desde a minha conversão, aos 14 anos, sempre fui muito ativa com relação a trabalhos de escola, oratória, sempre me destaquei, embora não queresse me destacar. Nunca quis ser espelho. Mas alguém dizia assim, eu quero ser como você. E eu dizia, mas eu... Quem mais forte? Eu nunca quis. É tanto que, sabe, aquele velho jogo, assim, de você falar assim, eu quero chegar aqui, entrar mudo e sair calado. É aquele termo? Sim. Então, sempre essa é a nossa posição. E é sempre o oposto daquilo Sim. que nós estamos habituados. Então, quando eu saí do meu período, na minha época, era a 8ª série que a gente foi para o ensino médio, começou-se lá, 1998, em 2000, na minha adolescência, eu comecei a ter alguns conflitos e ver algumas coisas e colegas que falavam coisas que, à luz da palavra de Deus, aquilo me despertava o desejo de estudar a respeito. Pouco se falava no ano 2000, pouco se falava, pelo menos no interior do Paraná, pouco se falava. Nas grandes capitais, não sei, mas eu digo por ser interiorana. Mas, certa vez na igreja, houve-se um estudo, mas um estudo pequeno, onde se falava sobre o direito e o dever da mulher. E, desde então, isso passou a permear os meus pensamentos. E eu comecei a estudar a respeito do que era direito, na concepção de quem estava ministrando, e o que era direito e dever. Por quê? E à luz da palavra de Deus. Porque sempre tem um choque doutrinário. Algumas igrejas, e isso é notório, hoje nós estamos em 2025, algumas igrejas, eles ainda usam o termo que Paulo fala. Porém, não permita a mulher ensine nas igrejas. Ainda temos, em 2025, igrejas que não permitem a mulher, que não abrem, né, não dão essa abertura para a mulher trabalhar como ela tem o seu potencial para trabalhar dentro da igreja. Isso é um conservadorismo em extremo. E eu Eliene, acredito que ele seja, de uma certa forma, não seja benéfico. Por quê? Porque ele limita você a algo que, quando Deus comissiona, quando Deus chama, o ministério de Jesus, né, Rodrigo? Sim. Foi banhado por mulheres. Foi rodeado por mulheres. Diminui o papel da mulher, né? Diminui. E Jesus foi o oposto. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, precisamos, pelo menos assim, se eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o que está ao meu redor. Sim. Então, desde aquela época, eu pensei, o que eu puder estudar, agregar de conhecimento e mudar quem está ao meu redor, essa linha de pensamento, eu vou fazer. Maravilha. Então, assim, vamos lá. Para quem está nos assistindo, por exemplo, vai ver mas tá bom, a gente vai falar sobre feminismo e ser feminina. Quais são os principais pontos que a gente pode ver, assim, por exemplo, ser feminista é isso e ser feminina é isso? Os principais, um que difere do outro. Porque às vezes a pessoa fala, eu sei que é feminista, então na minha cabeça feminista é a mesma coisa que feminina. Mas para dar um norte para a pessoa entender que, de fato, há uma diferença entre os dois. A origem do feminismo, a gente já sabe que veio de uma revolução. Essa revolução onde as mulheres, elas supostamente galgavam por direitos semelhantes aos dos homens. Nós vamos entender, com o passar do tempo e estudando, que, na realidade, ele veio com uma máscara, e essa máscara do feminismo nada mais é que elas queriam liberdade sexual. Porque até então, a mulher do passado, e até mesmo nos dias atuais, a gente ainda tem
é pouco, porém a gente ainda tem uma segmentação aqui, vamos dizer, a nível de Brasil, ainda onde várias coisas são tabu. Várias coisas são tabu e várias coisas eu posso e eu não posso. Então, o feminismo, ele vem lutando contra tudo que é a palavra de Deus, porque começa-se quando elas são contra, vamos simplificar, tirar os termos técnicos. A feminista, toda feminista, ela é contra o patriarcado. O patriarcado é instituído por Deus. Quando fala sobre patriarcado, você vai bater de frente com a autoridade máxima, que é o nosso Deus. Então, ele é subversivo porque ela vem com o interesse suposto de trazer à mulher direito, nas quais as mulheres já têm. Sim. E, ao longo do tempo, se você for analisar, tem coisas que nós nem queremos. Nós nem queremos. O feminismo, ele tenta igualar a mulher ao homem. Tipo, eu posso ser igual ao Rodrigo. Porém, se o Rodrigo pode pegar um saco de cimento, eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque a minha natureza biológica, ela é diferente da sua. O feminismo, ele quer nos igualar, mas quando nós chegamos naquele denominador comum, peraí, você quer ser igual? Então vamos juntos caminhar a mesma légua? Ah, não, aí não dá. É sempre assim, é a velha temática de usar o direito das mulheres, que precisa ser conquistado, galgado, a mulher precisa ter essa liberdade. Porém, essa liberdade não é para trabalhar, para exercer o bruto, e sim para galgar direitos, para ela sentar e mandar. E, na realidade, nós sabemos que o mundo não gira dessa forma. Não. Então, ou seja, o feminismo nada mais é do que uma ideologia, um viés onde abre para quê? Para que haja a liberdade sexual. Ou seja, para que a subversão, para que aquilo que é certo à luz da palavra de Deus seja corrompido. Isso a gente vê lá no começo, lá no princípio, lá no Éden. A quem que a serpente foi? Ela poderia ter ido em Adão. Ela foi em Eva. Eva era a cabeça pensante. Se nós formos olhar, a Eva, ela teve um dos papéis principais. Até algumas pessoas dizem assim, eu queria ter matado Eva, né? Porque se eu tivesse matado Eva, se Eva não existisse, Adão não teria feito. Mas veja bem, o que Adão fez? A culpabilidade. Aí a gente vai entrar num debate até, a culpabilidade. Sobre quem repousava a dominância, Rodrigo? Ele usou esse direito que ele tinha? Não. Porque ele estava encantado pela sua adjuntora, que nada mais é do que auxiliar. Se você é um gestor, se você é alguém, um engenheiro, e o teu auxiliar te diz, faça isso, quem é o profissional? Quem é aquele que está com a responsabilidade que vai dar a última assinatura? É o Rodrigo Maurício. Toda a responsabilidade vai recair sobre você. Então, se for bom, parabéns, mas você corre o risco. Se for mal, também você vai se dar mal. Aí já o teu auxiliar já não vai aparecer em cena. Por isso que a Adão uma carga mais pesada. E ele, como líder, não soube liderar. Então, a mulher nada mais, o feminismo nada mais é que isso. É bater de frente com a palavra de Deus para tentar igualar o homem e a mulher. Ele tenta subverter a mulher dizendo assim, ei, quem disse que você é pequena? Ei, quem disse que você não pode dominar? E eu não estou aqui para dizer que eu e você não podemos dominar. Nós podemos dominar em várias áreas. As mulheres dominam em várias áreas. Dentro da nossa casa, quem manda? De maneira sábia, a mulher consegue. Consegue. Por quê? Usando fundamentos bíblicos. Usando fundamentos bíblicos. Por que nós mandamos? Aí fala assim, nossa, irmã, mas por que você manda? Eu mando porque eu tenho um fundamento bíblico. Eu preciso administrar a minha casa. A mulher de Provérbios 31, ela é a descrição de uma administradora. Sim. Ao invés de mandar, querer governar, é administrar. É administrar. O mandar aqui é administrar. É para que tudo corra bem. E o feminismo bate de frente com tudo isso. E o que é ser feminina? Então, nós sabemos que a mulher feminista, ela quer direitos iguais, nas quais ela vai ter liberdade e subversão para subverter os princípios bíblicos.
A mulher feminina. O que é a mulher feminina? Paulo fala assim, a solteira cuida das coisas do Senhor, a casada cuida de quem? Ele não disse, olha, você vai sair da sua casa e você vai cuidar das coisas do Senhor. Cuida do marido, em como agradar ao marido. A mulher feminina, ela se banha, a mulher feminina, ela se reveste, a mulher feminina, ela traz graciosidade para os olhos do seu marido. O oposto daquilo que a feminista afirma, ela luta contra. Então, são valores diferentes. A feminista, ela quer desconstruir tudo que a palavra de Deus nos orientou e nos orienta, e ela está inserida dentro da nossa sociedade, principalmente nas universidades, nas escolas, e é por isso a necessidade de falarmos com urgência para as meninas. Você nasceu menina, usa rosa, porque o rosa representa o quê? Graciosidade, doçura. E o azul? O azul representa lá em cima, o céu, a liderança, o poder de liderar. Liderar como? Liderar com amor, liderar com... Porque um líder, ele não é autoritário, ele é exemplo, ele é protetor, ele é provedor. Quando você vê mulheres, essas mulheres feministas, você estuda o histórico delas. Você vai ver que houve traumas tão terríveis que não foram tratados, que elas tentam, de alguma forma, subverter. Por quê? Porque elas precisam se esvaziar daquilo que elas estão cheias, de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoas, de traumas. E hoje em dia você recebe pais que contam a você que temem que o filho entre na escola ou universidade pública e temem que eles se corrompam? Sim, olha... a universidade hoje, universidade pública, né? Que é a maior... ela pública. Se tornou, né? Não deveria, né? As nossas universidades. Como é que você orienta os pais a lidar com essa fase? Primeira coisa, muito boa pergunta. Primeira coisa, nós temos que estudar a respeito. Um pai e uma mãe, quando ele é bem orientado, ele orienta os seus filhos. E mesmo que os filhos, porque aqui nós vamos tratar de adolescentes, ele esteja em uma fase em que ele nem é criança e nem ele é jovem na sua fase adulta, então ele está assim, no meio da balança, pendendo para um lado e para um outro. Então, nesse período, é um período onde mais ocorre a influência e aonde quem chegar primeiro... É um bombardeio de informação. E aonde quem chegar primeiro vai dominar aquela fatia maior e dali caráteres vão sendo forjados. Se você implantar uma ideologia ali no período de 10 a 13, não precisa muito, de 10 a 13 anos, você vai ter aí homens e mulheres totalmente mutilados por essas ideologias. Por isso que a necessidade, com urgência, para 2001, nós falarmos sobre esse assunto. Tratarmos, né? Os pais precisam buscar orientação, formação, não precisa pagar. Acredito que nas igrejas, se você abre esse leque, essa oportunidade, com cursos, investimento em cursos, Mulher Única, é um curso maravilhoso. Pais por toda a vida, você aprende, no Pais por toda a vida, foi um curso que nós fizemos, você aprende a lidar com isso, a como ser pai. Porque ser pai não é mandar, é ensinar com exemplo. Então, quando nós nos enchemos de conhecimento, nós transmitimos para o nosso filho. Mais do que um ambiente autoritário, né? Mais do que não há diálogo. Exatamente. Assim, eles acham, por exemplo, essa ideologia feminista que vai igualar o homem e a mulher. Só que eu não consigo enxergar nada de igualdade, porque assim, você vê, por exemplo, as pautas que eles defendem, colocaram mulher para brigar com o homem. Eles gostam disso. Sim. Não vejo benefício nenhum para a mulher nisso aí. Esporte, lá tem natação, um homem, geneticamente homem, disputa com mulher. A mulher perde. Corrida, luta, cara. Eu fico indignado. Luta, autorizarem um homem lutar com mulher e as feministas defendem. Eu não consigo enxergar igualdade nisso aí. E qualquer uma pode ser mulher hoje. Eles não conseguem definir o que é mulher. Você não pergunta para eles, definem o que é mulher. Qualquer um pode ser. Então, qualquer homem pode ser mulher. Então, ou seja, eles tiram aquilo que é especial. Deus fez a mulher especial, Deus criou, única, exatamente.
que tem poder de dar vida que nenhum outro homem tem. Aí eles vão, nessa desculpa de igualdade, elas rebaixam a mulher. Exatamente. E quando você. Exatamente, Rodrigo. E quando você tem aí pessoas que são analfabetizadas funcionais, ou seja, eles leem, mas não entendem, simplesmente eu vou decorar isso daqui, esse texto aqui, e vou passar para frente. É por isso que o feminismo ganha tantos adeptos e ele consegue entrar. Porque você pode ver, nós vivemos em um país onde a Constituição foi rasgada, onde nós temos o título de democracia apenas fictício. Nós sabemos aqui, de vez em quando a gente entra no âmbito da política, porque não tem como fugir dela. O feminismo, na verdade, engloba, eu acho que é uma das ideologias que engloba quase todas as áreas. Exatamente. Política, família, mulher, homem, casamento, engloba tudo. Sim. Tudo. Sim, em tudo você vê o dedo do feminismo. Exatamente. Quando você está falando sobre isso, sobre esses questionamentos, é interessante, porque se você tem essa concepção, mas se você começa a conversar com alguém que foi doutrinado, ela diz assim, não, nós estamos lutando por direitos iguais. Tudo bem. Aonde, dentro dessas lutas, você viu uma mulher ganhar? Você não consegue, é a natureza. Está dentro da nossa biologia. Não tem como você combater isso. Homem é homem, mulher é mulher, as forças são totalmente diferentes. E para isso, Deus criou, macho e fêmea, criou um para complementar o outro. Você já pensou, se Deus quisesse dois iguais, ele criaria dois homens ou duas mulheres? Por que ele iria fazer diferente? Só que o analfabetismo funcional no Brasil, ele traz isso. E é onde a gente vê que tem o maior número... Claro que a gente tem na Europa, tem em outros países, mas o movimento feminista ele ganha muita luz e notoriedade nesses países como o nosso. Por quê? Porque eu consigo te seduzir com falácias nas quais você... Por que nós temos mulheres cristãs que usam o termo? Eu sou uma mulher cristã empoderada. Se ela soubesse o termo que ela está utilizando, ela não usaria. O discurso é bonito, você falou. Bonito. O discurso Repetição, é bonito, né? Encanta. Eu tenho direitos. Quais direitos foram negados para nós? Elas repetem, né? Elas repetem. Porque hoje em dia nós temos muitos direitos. Elas estão lutando por direitos. Eu disse não tem uns 2 meses atrás, eu disse para alguém assim, eu vi um trecho de uma entrevista e eu disse assim, que lutem pelo direito que elas dizem, porque o meu não. Eu quero o direito de ser mulher, quero o direito de dormir um pouco mais, embora não durma, quero o direito de ter o meu café da manhã quando eu levantar já ali na mesa, e eu quero o direito de ter um marido que chegue em casa, eu quero alguém que ande na minha frente, sim, porque ele não anda na minha frente para me menosprezar ou para ele ser superior, porque aí ele seria machista, mas para me proteger. Chega a ser mais confortável ser mulher. Muito mais. E isso o feminismo ele mascara dizendo que mulher submissa é mulher escrava. A submissão nada tem a ver com a escravidão. São coisas totalmente diferentes. Mas o analfabeto funcional, ele subentende por quê? Porque ele tem preguiça ou ele não foi ensinado para aprender. Por isso é a necessidade dos pais buscarem conhecimento, à luz da palavra de Deus, em bons cursos e especializações, para cuidarem dos seus filhos em casa, para não perdê-los. É que eles defendem, né? Por exemplo, que a Bíblia condena a mulher, que é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Igual você falou, vai ser escrava, submissa, falta de conhecimento. Na verdade, o feminismo não prega, mas é uma escravidão, se for ver, né? Se for seguir ali, atrás dessa máscara, é completamente terrível. Pelo contrário, a Bíblia, pai do céu, a Bíblia... Te escraviza, porque se você diz que não é feminista, elas vão contra... elas é contra... Por exemplo, contra a mulher. Se é um exemplo, você estuda, a minha irmã estuda, trabalha, é livre. Só que, por exemplo, se você optar, como a gente tem muitas mulheres que optam por ser dona de casa, um exemplo, elas crucificam. Não porque acham que isso é opressão, tal, e sendo que a maioria é por opção que elas gostam, né? É que elas querem cuidar da família, tá no DNA da mulher, cuidar do filho, da prole, né? Mas elas entendem completamente diferente. E justamente você falando sobre escravidão, para você ver, eles usam esse termo para nós, né? Porque nós somos escravos, principalmente se você denomina-se evangélico. Veja bem,
Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, Sim. porém nem todas convêm. Por que não me convém? Se eu tenho um marido que me sustente, se eu tenho alguém que me sustente, eu posso ser mãe. Por exemplo, quando o meu filho era pequeno, nós mudávamos constantemente de cidade por conta do trabalho do meu esposo, e eu não trabalhava. E algumas pessoas falavam assim, nossa, por que você não trabalha? Porque eu cuidei do meu filho. Aí algumas falaram assim para mim, eu sempre dizem isso, nossa... alguns dizem assim, nossa, o que acontece? Você perdeu tanto tempo da sua vida? E eu digo assim, hã? Eu perdi o quê? Você perdeu todo esse tempo do mercado de trabalho. Eu não vejo isso como perca. Eu acompanhei todas as fases do meu filho. Hoje, ele é um menino bem criado. Ele vai à igreja não porque nós obrigamos ele, mas porque ele gosta, por valores Sim. que nós ensinamos para ele. São coisas assim que dentro da escola, ele chega em casa e ele fala, mãe, olha, aconteceu isso, 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 isso. Não questionei porque não compete a mim, entendeu? Mas eu me manifestei totalmente contra. Embora eu fui vaiado na sala, mas tudo bem. Eu sou cristão. Então, eu perdi tempo? Jamais. Eu ganhei, porque eu doutrinei o meu filho à luz da palavra de Deus. Eu ensinei, na principal fase, onde nós estamos, infelizmente, perdendo os nossos adolescentes. Ele defendeu um ponto na sala e ele foi vaiado pelos amigos. Pelos amigos. E também pelo professor, automaticamente extremamente esquerdista. Com certeza. Que leva assim, ou é Lula ou é Bolsonaro. Existe um mundo além desses dois cidadãos, né? Mas nós já incutimos o quê? Valores, e ele entende que posso ser tudo, menos de esquerda. Porque o partido de esquerda, todos os viés e as ideologias deles são antibíblicos. Ele pode até sofrer perseguição. Exatamente. Vinda de um professor adulto. Exatamente. E nós temos que, muitas das vezes, ensinar aos nossos filhos, porque, infelizmente, esses mestres, eles têm o poder de reprovar, eles têm o poder de fazer, porque eles usam a autoridade como autoritarismo, como no feminismo. Se a mulher escolhe ficar em casa, uma escolha. Ai, porque você é submissa, porque você é isso, você é aquilo. É uma escolha. Quer dizer que o direito eu tenho de falar, de colocar os meus pontos de vista só se eu for feminista. Se eu não for, se eu for uma conservadora, não tenho. Já tive amigas cristãs que deixaram a faculdade pública porque não aguentou a pressão. Eu temo pelo meu filho e a gente tem essa metodologia em casa. Provavelmente, o ano que vem, ele vai estudar numa escola particular porque dá medo. Exatamente. Dá medo. Disso. Não dele ser doutrinado, porque a gente já ensinou o caminho. É um menino de ouro, mas é pressão, é retaliação. Exatamente. Por temer pela vida dele, nós estamos enfrentando essa grande dificuldade. Até dezembro. Deus quiser. Eliane, agora vamos entrar no assuntinho. Já estamos nos assuntos mais polêmicos aqui, né? Mas vamos entrar, por exemplo, um dos pilares que eu disse, desde o começo que eu disse que para mim é uma ideologia macabra. E eu digo isso pelo principal motivo que eu vou dizer agora. Do aborto. Assim, eu não consigo... É difícil você conversar com alguém. Assim, a gente tem que conversar, mas você tem que ter muita paciência para conversar com alguém que é a favor... Que defende, né? Defenda se assassinar uma criança. Elas dizem que é defesa do corpo, alguma coisa assim. Mas corpo, minhas regras. Defesa para quem? Porque tá matando um inocente, né? Então, assim, o pilar, a gente pode dizer para quem está nos assistindo, que o aborto é um dos pilares do feminismo? Ou não tem nada a ver? É o principal. É o principal. Na liberação sexual, o direito que a mulher quer da feminista, melhor dizendo, da feminista, não da mulher, mas da feminista, ela quer a liberdade sexual para que ela tenha o seu corpo e as suas regras. Aí a gente entra já de cara com os 10 mandamentos, não matarás. A gente já choca aí,
né? Então, elas afirmam, reafirmam, lutam, né, de todas as maneiras para o aborto. Inclusive, tem uma deputada que ela votou um dia desses atrás contra algumas coisas que chocam. Você fala assim, se você for estudar e se você for analisar, você já fala assim, peraí, a mesma pessoa que diz isso, diz aquilo. Então, você sabe que tudo isso está baseado em mentiras. Para que esses direitos é somente uma forma de subverter e de incutir que eu sou livre para fazer o que quero. O aborto é o carro-chefe deles. A liberação sexual nada mais é para isso, para poder usufruir do sexo da forma que quiser, e quando você usufrui da forma que você quer, tem uma consequência. Porque se você não tem... No mundo, tudo tem regras. Exato. Porque se não tiver regras, vem o quê? Vem o caos. Tudo que acontece dentro do feminismo provoca um caos. Por quê? Porque está baseado em mentiras, em ideologias falsas e que são antibíblicas. Ou seja, a origem de tudo isso, ela é luciferiana. Então, se ela é luciferiana, automaticamente ela pertence às trevas. O aborto nada mais é do que meu corpo, minhas regras. É o direito que elas querem ter, por exemplo, de até mesmo... no Brasil é permitido o aborto ele é permitido mediante, né, as circunstâncias onde os médicos vão laudar que houve realmente, por exemplo, um estupro, e naquele estupro subentende-se, né, que a mulher foi forçada e que ela não precisa necessariamente desenvolver a sua gestação. Então, isso ocorre, a interrupção, o aborto. Nesse caso, agora fugiu o nome da deputada que estava votando, tramitando, não vou citar o nome da Tabata, se é certeza ou não, não vou suscitar o nome dela aqui. Mas, porém, para que somente a palavra da mulher fosse necessária, para que fosse retirado o laudo do médico e de toda a equipe de enfermagem. Porque o médico precisa laudar, vai para a polícia, faz o BO, a ocorrência, para que caracterize-se o estupro. Automaticamente, liberado o aborto. E, tirando a palavra do médico, vai ficar o quê? Vai ficar só a palavra da mulher. E mulher mente, gente. Existem Como casos, todos né, os de seres falsa. humanos está suscetível a mentir. E existe um dado de quantidade de falsas acusações. Né? Sim, sim. Exatamente. Nós vivemos num país que é subhumano os golpes e crimes que nós temos visto. E isso, assim, os que vai para a mídia, fora os que não vão para a mídia. Então, assim, ou seja, o carro-chefe delas é o aborto, por quê? Porque dentro da liberdade sexual, elas têm toda a autonomia para fazer o que elas bem quiserem. Porém, vamos aí exemplificar. Se eu tenho toda ação tem uma reação. Se eu tenho todo o direito de o fazê-lo, desde que eu não infrinja o direito do próximo. Porque o meu direito, o seu direito, acaba quando começa o do outro. Exatamente. Uma vida gerada, mesmo inconsequentemente, é uma vida. Pasme, elas defendem a liberdade de determinados bandidos, a não execução deles, o que eu também sou contra, né? Somente Deus dá vida e somente tira, mas aplicar penalidades maiores em estupradores, em pedófilos, eu sou a favor da castração química, sim, sou também a favor, levanto essa bandeira, porém, a vida ela está fora de questionamento. E as mulheres, elas lutam por esse direito, por quê? Porque na subversão, elas querem fazer o que bem entende, e se porventura acontecer um deslize, elas vão lá e tiram. Uma vida que elas, inconsequentemente, fizeram. A criança gerada em si não teve culpa. Então, elas querem legalizar algo que a Bíblia condena. Aí a gente volta lá em Eva, a gente volta lá no princípio, a gente vai para a mulher de Provérbios, porque a mulher com sabedoria, ela sabe que cada ação tem uma reação. E nessa ação da mulher sábia, ela faz o que? Ela edifica a sua casa. E a louca, como diz a Bíblia, ela destrói. E o aborto, ele provoca o quê? A consequência dele para a mulher é danosa, para a saúde dela, né? A longo prazo. E a curto, dia desses atrás, eu vi uma reportagem, uma das ativistas lá na Argentina, acho que 23 ou 24 anos, ela, acho que não sei se era o segundo ou terceiro aborto, ela teve complicações e ela morreu, novinha. Não precisa ir muito longe, não. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte.
Não tem como você correr do salário do pecado. Então, a gente pensa assim, uma gravidez indesejada. É possível a gente resgatar essa mulher com orientação? Porque a primeira pensamento dela é abortar o filho. Mas com acompanhamento, você acredita que é possível resgatar essa mulher? Sim, é possível. É possível à luz da palavra de Deus, porque você tem que... É o que as igrejas precisam fazer, ter acolhimento, porque Deus ama o pecador, não o pecado. Mas, nesse contexto onde nós estamos inseridos, nós podemos fazer o quê? Nós podemos reverter essa situação. Porque uma pessoa que ela passou por um estupro, que passou por uma situação na onde a gravidez dela passou, essa gravidez é indesejada de uma certa forma, o que vai acontecer? Ela não precisa, se ela, no decorrer da sua gestação, ela não quiser aí ter o seu filho, que ela não o considera, mas ela pode fazer a doação. E nós temos aí uma carga de pessoas, inúmeras pessoas... É uma opção que é dada a ela, né? É uma opção que é dada a ela. Você não precisa matar. Você gera a vida e a vida ela não vai estar com você, se esse é o problema. A gente costuma dizer assim, eu trabalhei com um trabalho com meninas da UNEI. Lá no Mato Grosso do Sul, o termo que se usa é UNEI. Aqui em São Paulo é FEBEM. Com menores infratoras, com meninos e meninas. Nós trabalhamos um bom período dentro das penitenciárias com as adolescentes. Então, a gente sempre orientou elas da seguinte forma: aconteceu, elas eram ex-usuárias, boa parte delas eram usadas, né, pelos traficantes. Então, assim, a gente sempre orientava elas da seguinte forma: diferentemente de uma AIDS, que é algo que você precisa ser tratada, as doenças, né, sexualmente, a DST, diferentemente de uma doença, uma gravidez não é uma doença. Por quê? Porque ela tem um período onde você vai gerar a vida e você não quer o problema. Tem alguém que não vai interpretar como problema. Tem alguém que vai interpretar como alegria dos seus dias. Tem alguém que vai desejar este problema para si como bênção, porque filho é bênção. Independentemente, alguém vai dizer aí que não, essa irmã está falando coisa com coisa. Independente, a Bíblia diz que os filhos são herança. A Bíblia não diz se o filho do estupro é herança. É claro que nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, né, ou deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á, sua mulher, serão ambos uma só carne. Nós não estamos falando sobre este questionamento, estamos falando sobre filhos. Automaticamente, nós vemos vários filhos de mães que foram estupradas e hoje são pessoas idôneas na sociedade, inseridas. Eles tiveram seus traumas, suas mães tiveram, mas elas optaram. E hoje elas dão testemunho na igreja. Se eu tivesse abortado o filho do estupro, hoje eu não seria completa. Hoje eu não teria a bênção que eu tenho. Ou seja, a palavra de Deus, cada dia, ao contrário do feminismo, a palavra de Deus, ela cada vez mais ela se completa, se complementa. A palavra de Deus, de maneira alguma, não tem sombra, não tem dúvida, não tem variação. Mesmo diante de um trauma que ela passou. Mas quando ela opta, quando nós inserimos essa mulher, mostramos para ela que mesmo diante daquela situação, ela está gerando uma bênção, e nós ensinamos a ela esse princípio, pode ter certeza que lá na frente ela pode não te agradecer, mas você vai ouvir o testemunho dela de gratidão, e o que importa é isso, é nós sabermos que uma vida foi poupada, e a da mãe também, porque o aborto é uma coisa terrível na vida da mulher, é terrível, ele traz consequências danosas, que muitas das vezes elas não conseguem lidar, e por isso nós temos tantas mulheres depressivas e tanto suicídio no país. Muito bom, hein? Que tema. Eu disse para vocês que estão nos assistindo aí, gente. Deixa eu já reforçar aqui mais uma vez. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Eu tenho certeza que um tema como esse é importantíssimo, Eliane. Que assim, você disse da importância de a gente ensinar isso nas igrejas, né? Eu acredito que nossas lideranças aí em geral no Brasil, a gente vai focar um pouco mais para isso. Para que a gente possa instruir os adolescentes, né? Você está fazendo um trabalho com os adolescentes. Ali é uma das fases mais importantes do ser humano. Verdade. Né? Souber instruir ele ali, porque ele está sendo preparado para a vida, para a escola, para entrar nessas universidades aí. E ele tem que estar embasado na palavra de Deus e convicto dos seus valores, né? E valores bíblicos. Valores bíblicos. Que não dá para inconcebível o aborto.
Inegociável. 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 Valores inegociáveis, é verdade. Dá pra gente fazer uma comparação, por exemplo, na verdade assim, não comparação, mas no sentido cristianismo e o feminismo e a Bíblia. Não converge de jeito nenhum, né? O feminismo, essa ideologia feminista, não tem um ponto que converge com a Bíblia, né? É totalmente oposto, né? É totalmente oposto. Inclusive, uma das fundadoras do movimento, agora eu até fiz um scriptzinho aqui, mas... Uma francesa? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela. Ela criou uma Bíblia. Criou. Justamente dentro da temática. Você já ouviu sobre a Bíblia gay, sobre, né, que está em voga, as igrejas... agora me fugiu. Inclusivas. Sim. As comunidades, igrejas não, comunidades inclusivas. Então, a origem, por que eles batem tanto, bem lembrado, por que eles batem tanto em cima disso? Que eles falam assim, a origem, porque para a feminista, porque como que ela tenta entrar dentro do nosso território, dentro do mundo cristão, do cristianismo, aonde elas falam assim, a origem do nosso movimento se originou de algumas feministas que eram cristãs. E realmente, Rodrigo, elas eram cristãs. Mas o termo cristão são pequenos cristos, certo? Termo ser cristão é pequenos Cristo, ou seja, discípulos, seguidores de Cristo. Então, nesse contexto, se você for olhar, isso encanta e para um analfabeto funcional, quer dizer, a origem. Qual a origem da Assembleia de Deus? A origem da Assembleia de Deus veio de Gunnar e Daniel. Eram pastores que vieram da Batista lá, vieram da Suécia. Então, assim, ou seja, eu não busco muito a fundo o conhecimento, só sei que mas então eu apoio. Nesse quesito, sim, elas eram mulheres cristãs, porém, o que acontece? Como em todo segmento, seja secular, seja a nível espiritual, enfim, sempre tem o trigo e o joio. Em todo ambiente tem. Todo lugar tem. Então, ser cristão não significa ser pequeno Cristo. Ser cristão, hoje em dia, é moda. Porque nós temos os cristãos, os não cristãos, os ateus, os à toa, que a gente costuma falar, né? Os ateus, e nós temos os simpatizantes da fé. O que é um simpatizante da fé? Um simpatizante da fé é aquele que frequenta. Por que ele frequenta? Ele frequenta por quê? Porque ele acha a liturgia bacana, o termo que ele usa, ele acha bacana. Tem lugares em que algumas coisas ele pode inserir o seu comércio. Ele busca ali como uma forma de comércio. Eu preciso ali ter um network. Onde eu vou ter um network para mim vender o meu produto? A igreja. Porque a igreja ela é consumidora, ela consome. Então, eu preciso de um público. Qual é o meu público-alvo? E usa-se isso. Ele se torna um simpatizante. Ele vai fazer o quê? Ele vai agregar. Então, as mulheres cristãs, essas primeiras que deram os primeiros passos, elas eram o quê? Mulheres revoltadas com a sua condição de submissão. Se você estudar a história, que a gente não vai entrar no contexto, porque a gente não tem nem tempo para isso, mas no contexto, e eu sugiro para quem está nos assistindo, para acompanhar a deputada Ana Campanholo, tem também a Brasil Paralelo, que tem documentários maravilhosos acerca do feminismo, maravilhoso, o conteúdo é fantástico, tem gratuito, para quem, eu não posso pagar, não tem problema. Se é por falta de conhecimento, meu amigo, busca. Não tem dinheiro, você tem YouTube, você tem internet, você tem um iPhone na sua mão, ou você tem um Motorola, enfim, você tem um aparelho celular. Então, a internet está aí para isso. Usa todo o tempo que você tiver para buscar o conhecimento. Essas mulheres cristãs, elas infelizes com a sua condição, revoltadas, então elas começaram a aderir. E começou-se, porque como ele trazia uma falsa modéstia, então ele foi inserido dentro de algumas igrejas. A gente vai acompanhando ao longo da trajetória. Por isso que quando uma feminista se aproximar de você e falar assim, olha, você está falando isso, que a mulher cristã não pode ser feminista, mas as suas compatriotas, as suas antecessoras, quem fundou, uma das fundadoras ou as fundadoras eram cristãs. Cristão, todo mundo pode dizer que é. Mas na cosmovisão que nós temos, o que é ser cristão?
é seguir o exemplo de Cristo. Eu sigo se eu não procuro servir a palavra na sua totalidade ou buscando ela e algum dos pontos dela eu vou começar a subverter, automaticamente eu apostatei da fé. Então, eu não sou cristã. Eu sou uma falsa cristã, como nós temos visto, né? Não vou citar nomes aqui, mas um bispo, um apóstolo famosíssimo no Rio de Janeiro, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, ele, junto com a Xuxa, emendou a mesma frase, né? A Bíblia precisa ser atualizada, Jesus não morreu no Calvário, e assim por diante. Um apóstata da fé. E é um homem que tem muitos seguidores. Seguidores que não são leitores, que não são pessoas que estão o quê? Pessoas que estão com a presença do Espírito Santo, porque quem tem, busca, alcança a iluminação do Espírito Santo para compreender o que é luz e o que é trevas, o que é joio e o que é trigo. E com esse discurso, ele que é conhecido acaba levando bastante gente com ele. Falta de conhecimento. Principalmente os novos. E falta de conhecimento, por isso que é importante nós termos o conhecimento, buscar o conhecimento. O conhecimento ele é necessário em todas as áreas. A gente não fala assim, olha, eu vou estudar porque eu pretendo me formar, vou ser uma médica. Quando você termina a faculdade, 5 anos, você precisa fazer o quê? Mais 2 de residência, não precisa? Aí é 2 ou 3 de especialização, certo? Você para de estudar? Você já viu um médico parar de estudar? Nunca. 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 Ele sai de um seminário, ele entra no outro, né? Exatamente. E o cristão, ele tem um mau hábito. Eu aprendi, eu já li a Bíblia uma vez. É suficiente? Você guarda tudo que você absorve? A gente sabe que o cérebro, ele não consegue, a gente não consegue absorver nem 30%. Então, ou seja, nós precisamos, por isso que a receita da Bíblia é clara. Medita nessa palavra de dia e de noite. Eu tenho que andar com a Bíblia na mão? Não. Leia e peça para Deus iluminar sua mente. Pode ser que naquele dia você realmente não tenha tempo, foi corrido. Porém, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente acerca daquele versículo, daquele trecho, daquela parábola que você leu. E isso é combustível para nós. A leitura traz o quê? Conhecimento. Às vezes a gente esquece, olha, tal livro assim, assim. Se você tem a prática, o hábito de ler, você vai estar sempre com a sua mente atualizada. É igual um computador. Ligou, ele está funcionando. Desligou, ele para. A leitura da palavra de Deus é assim. Ela vai alimentando a nossa alma, vai alimentando o nosso cérebro. Para quê? Para que a gente venha a ter a sabedoria para combater essas ideologias que estão, infelizmente, entrando dentro das nossas igrejas. Nós precisamos abrir os nossos olhos nessa última hora. Para não entrar dentro da sua casa, exatamente. Eu disse que o tempo voa. Voa. Já 8h52. Meu Deus. Paz, falta 6 minutinhos pra gente encerrar. O tempo voa. Um podcast desse tem que ser umas 3 horas pra gente falar só. E a gente nem entrou em todos os assuntos do feminismo ainda, né? Não. Tinha muita coisa. Muita coisa. A gente tem os principais aqui, né? Tinha que falar do aborto, porque é uma da principal, né? O carro-chefe deles e é o mais diabólico possível é o aborto. E a gente já tá partindo pro final. Por isso a gente vai fazer a parte 2 logo sobre isso. Mas deixa eu só mandar um recado aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho de política, mas é eu que estou falando aqui. Eu recebi, eu não ia comentar muito sobre isso, eu já fiz uns posts sobre isso. Eu recebi um vídeo de um amigo, de um deputado que é cristão, é pastor, e ele disse que a perseguição ao pastor Silas Malafaia não é perseguição religiosa, e que é coisa da cabeça dele e tal, que ele quer ser preso. Claro que é. Só que assim, gente, há um detalhe importante nisso. Eu defendo o pastor Silas. Você pode discordar do pastor Silas Malafaia como você quiser. É um direito seu, teologicamente, tudo. É uma pessoa que eu admiro, tudo. E não pode negar que ele tem coragem. Pensa num homem de coragem, o pastor Silas Malafaia. E há anos e há anos, viu? Faz o que poucos fazem. Poucos fazem o que ele faz. Ele tem coragem. E o deputado aí, que é cristão, que eu vi o vídeo dele, ele acha que vão anunciar lá, o William Bonner no Jornal Nacional vai anunciar que a gente está sofrendo uma perseguição, que entrou uma ditadura, alguma coisa. Jamais isso vai acontecer, gente. Jamais. Se acompanhar a história de perseguições religiosas, eles pegam líderes como exemplo. É claro que ele não vai falar que é uma perseguição, não vai caçar o pastor Silas, não vai prender o pastor Silas Malafaia, dizendo porque você é um líder religioso. Claro que não vai.
vai mascarar, como o feminismo Assim como o mascara, feminismo exatamente. mascara. Vai falar que é outras coisas, mas não vai falar a verdade. Mas eles pegam um líder religioso para mostrar pra gente, ó, se eu estou calando um líder religioso do tamanho do pastor Silas Malafaia, Eu posso que eu calar não qualquer posso calar qualquer um. Qualquer um. Então aqui fica o meu apoio, tá? A minha solidariedade ao pastor Silas Malafaia. Que Deus continue guardando ele, protegendo ele. Ele é uma voz necessária. Aqui, ó, pastor Rodrigo Maurício, minha pessoa, CPF, tô falando, não tenho medo de ninguém. Pode mandar mensagem no Instagram meu. Eu já recebi quando faço alguns posts assim. Não sei o que, esse é pastor. Eu não tenho medo de nada disso aí. Tá bom? Eu defendo o pastor Silas Malafaia. Ele está sendo perseguido, tá? Conta com as nossas orações, sim. E esses deputados aí que dizem que é de direita, quero ver quando chegar 2026, né? Usa o nome de Deus para ganhar a eleição, né? Mas aí quando chega, na verdade, nessas Lá horas dentro, que a gente sabe quem é quem, né? se revelam quem é quem. A gente podia até entrar, mas não vai dar tempo de a gente entrar no feminismo e a política, né? E tá Rapaz, mas um de política ia ser bom, hein? Vamos marcar mais um. De política é bom. Eu não sei, é que hoje... A direita precisa, ou ela acorda agora, ou ela não acorda nunca mais. Muro, né? Porque nós somos evangélicos e apoiadores, porque digam o que quiserem. Eu não sou bolsonarista, mas eu apoio o Bolsonaro. Eu sou defensora da causa Deus, pátria e família. Quem quiser falar de mim também. Também estou com o pastor Silas Malafaia. Algumas coisas a gente diverge, sim, como todos. Porque somos humanos. Cada um tem uma forma de diverge pensar. da esposa, da mas mãe, a nossa do cosmovisão é a mesma. Exatamente. Sobre o Cristo pregado na cruz é a mesma. Então, estamos juntos com ele, sim. E assim, criou-se um clima no país que às vezes as pessoas ficam com medo de falar sobre política, gente. A política é para ser debatida em qualquer lugar, em podcast e tal. Exatamente. Por isso que ela ganhou tanto espaço. Tem medo porque de nós falar. Nos calamos. Exatamente. Nós com nos medo calamos. de se mostrar como cristão. Cara, assim como a esquerda tem direito de se posicionar, a gente também tem direito de se posicionar, mas tem gente com medo. Até hoje tem líderes aí que até agora não tocou no assunto com medo. Estão em cima do muro. E você acha que isso é saudável? Não é salutar você ter medo de debater algum assunto. Ainda que a gente saiba, é livre para poder debater qualquer assunto. E eu estou com o Silas enquanto... E em breve vamos vencer essa batalha. Vamos. Não é o homem, mas é Deus, né? Amém. Porque o Brasil é do Senhor. Sim, dele. Todos os dias nós temos que declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Ele não é de direita nem de esquerda. Sim. O Brasil é um celeiro de missões, né? Sim. Eu aprendi isso ouvindo em 2003. Sim. Cezino Bernardino, quando na época era Gideões Missionários. Faz tempo que eu não vou para lá, então, mas naquela época. O Brasil é do Senhor. É do Senhor. E a nossa confiança está em Deus. E aquele que confia em Deus nunca é confundido, muito menos abalado. Exatamente. Eu fiz um post esses dias de que eu sou privilegiado de Deus me ter dado um ministério que eu possa falar para jovens e adolescentes. E eu creio do fundo do meu coração que começou um avivamento nesse país e que a gente vai ouvir muitas coisas boas ainda de meninos e meninas que vão se levantar com coragem de defender o valor bíblico, sabe? Mesmo que custe a sua vida. A vida é assim. É melhor você morrer por aquilo que você acredita, pelo valor de Deus, né? Continue assim. No próximo que nós organizarmos aí, você vai ter a roda, Rodrigo. Você se prepara. Você se prepara. Eles amaram. Que então, bênção, né? E é gratificante você ver que eles interagiram da mesma forma, eles receberam. E falaram assim, nossa, a gente queria fazer mais perguntas. Então, ou seja, a gente vai abrir uma roda maior para tempo, né? Ter tempo para você estar falando, entregando aquilo que eles precisam ouvir, para guardar. Todos os dias, né? É a gotinha de água todos os dias para que a árvore cresça, dê frutos e sombra. Exatamente. Irmã Eliane, obrigado. Antes de eu dar as considerações finais, deixa eu agradecer a minha irmã aqui. Aí você finaliza. A minha irmã Daniela, pelo excelente trabalho. Ótimas perguntas fez, né? Mais difícil do que eu. Ainda bem que ela veio, viu? As perguntinhas Fiquei com medo dela. As perguntinhas difíceis eu ainda fui tranquilo. Fiquei com medo dela. Eu tenho mais. Ela tem mais. Dani, obrigado por... Gente, obrigada pelo convite. Obrigada. Espero que eu possa voltar mais vezes aqui. Vai apresentar alguns aí, viu? Maravilha. Maravilha. Irmã Eliane, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Foi uma honra assim, imensa. Eu sei que não vai ser a primeira vez, é um assunto importante que poucos têm coragem de falar também, viu? Abertamente. Poucos têm coragem de falar, assim, é um assunto delicado, é um assunto que não agrada todo mundo na internet, você põe um corte desse na internet, vai ter Sofremos gente... retaliações. Exatamente. Assim, e você teve coragem de vir aqui, que Deus te preserve, te conserve. Amém. Nessa
esse direcionamento que Deus lhe deu. Amém. E obrigado mais uma vez por estar Obrigada, com a gente. uma honra conhecê-la. Amém. Igualmente, Adorei igualmente. nosso bate-papo. Muito bonita. Obrigada, Mais bonita que o igualmente. Rodrigo. Mais É bonita a que o mulher, Rodrigo. né? A mulher, o Esse homem. aqui. Ah, extremamente feminino. Glória a Deus por Glória isso. a Deus. Linda. Obrigada. Eu ouvi um seminário, não sei quem contou isso, mas eu ouvi o testemunho do pastor no seminário, dizendo que estava no seminário, aí perguntou, por que o homem é mais importante porque foi criado primeiro, tal, né? Aí o pastor sabiamente disse, não, mas todo artista, Deixa melhor. a primeira coisa que ele faz é o rascunho. O homem foi o rascunho e a obra-prima é a mulher, não? Então a mulher é a obra-prima da criação de Deus. Você é bênção, Rodrigo. Deus é bom. Deus é bom. Dá um último recado pro pessoal aí, se quiser olhar para aquela telinha ali, ó, manda um recado para eles e dá um conselho rapidinho para os pais. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. O recadinho que eu quero deixar para todo papai e toda mamãe. Cuida do coração do seu filho. Tudo que você puder fazer para aprender, buscar de conhecimento, para ensiná-los, ensine a criança no caminho em que deve andar. Porque nós vamos dizer assim, que ele cresça e eu e você venhamos a diminuir. Porque se Cristo estiver nas nossas vidas e a palavra de Deus aqui dentro do nosso coração, nós seremos on fire, em chamas, para incendiar não só ao nosso redor, a nossa família, mas esse Brasil que precisa de Jesus. Glória a Deus. Gente, segue lá, tá? O Instagram, @onfire, né? On fire. Que é o projeto de adolescentes, Dos que ela é adolescentes. líder. Ó, Instagram meu, vocês sabem, né? Rodrigo Maurício Oficial. Sigam lá. Dani MJ. Maravilha, gente. Mais uma vez, chegamos ao final. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, sua família. Que Deus derrame sobre vocês toda sorte de bênçãos. Logo, logo estaremos juntos em mais um podcast Cristo Todo Dia. Eu reforço aqui mais uma vez, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilha, porque isso vai ajudar um assunto interessante como esse, fundamental e necessário, chegar em mais pessoas. E você vai acabar sendo alguém que ajudou a plantar isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Ao nosso amigo Pedro, né? Pedro, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, abraço, gente. Fica com Deus.